certo? Então, eu tô aqui, ó, no mesmo lugar onde eu saí, tem um tecido riscado aqui, no mesmo lugar, só linhas retas pra bordar, né? Pra poder fazer os pontinhos. Eu vou sair no mesmo lugar onde saiu a linha, colocar a linha e vou à frente. E eu ponto correntinha. Aí você pode apertar um pouquinho ou não, eu não vou apertar muito para você ver. E note que eu estou sem bastidor neste momento, né? Porque quando a gente começa a bordar, eu faço muito uso do bastidor. Para mim é muito importante bordar com o bastidor. Diga, meu filho. Simples, tá certo? Nada complicado. A mesma coisa, o ponto caseado. Vamos relembrar o nozinho aqui, né? Que esse nozinho aqui, ele tem que ser aquele vício gostoso na nossa vida, né? Olha, que ele dá aquelas voltinhas certinhas e fica aquele nó bem certinho, bem bonito, tá certo? E eu tiro aqui o excesso e aí eu vou fazer só um pedacinho do caseado aqui para vocês acompanharem que o caseado ele tem muitas variações do caseado. Você pode fazer muito mais variações. Tá vendo? Olha, a Rose tá falando que ela prefere realmente mais ao vivo. Porque a gente conversa bastante, a gente brinca. E às vezes quando você vai rever, não faz muito sentido, né? Então, por isso que a gente vai limitar esse tempo. Para que você depois, a gente consiga extrair o melhor da aula, tá certo? Legal, mãe. Um beijo da Alemanha. Olha que maravilha, um beijo, Inês. Muito obrigada, que privilégio, hein? Estamos hoje internationals, Alemanha, Portugal, né? E de repente daqui a pouco aparece mais. Olha aqui. Streaming. Pois é, deixa eu aumentar um pouquinho mais também aqui. Também Cabo Frio, Rio de Janeiro, muitas cidades do estado de São Paulo que também, maravilha, de outros estados. Que maravilha. Pessoal com a gente. Gente, ó, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu raramente falo do ponto caseado, mas que eu vejo bastante nas literaturas, livros e tudo mais. Vou beber uma aguinha. Gente, ó, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu raramente falo do ponto caseado, mas que eu vejo bastante nas literaturas, livros e tudo mais. Vou beber uma aguinha. A grande maioria, quando vai ensinar o ponto caseado, ensina desta maneira aqui, ó. Vai à frente, porque a linha tá pro lado direito, vai subir aqui, eu vou fazer pequeno, tá? Não vou fazer grande. E aí fica essa perninha faltando. Tá vendo? Fica aberta. Se você olhar em vários livros, várias apostilas, muitas pessoas ensinam assim. Eu aprendi fechando o pontinho para começar com ele fechando. Se fosse redondo, se eu fosse encontrar,
Se eu fosse fechar o meu caseado aqui, quando eu estivesse chegando, né, num redondo, chegando com a minha a carreira para finalizar, aí sim eu vou fazer o ponto reto e vou finalizar aqui. Aí sim faz sentido, tá certo? Mas aqui, começar assim, ó, vai ficar uma perninha fartando. Fartando, não tá faltando uma perninha? Na minha visão, falta uma perninha. Então, quando eu começo já no mesmo ponto, porque o caseado a gente sobe com a agulha reta. O que eu tô falando aqui são coisas que a grande maioria já sabe. Diga, filho. O pessoal tá perguntando sobre a sua linha e agulha. Quais são, que tipo, número? A agulha sempre é proporcional ao fio. Essa aqui são agulhas de costura, tá desfiada. Agulhas de costura e eu peguei a número 6 para facilitar a passagem. Aqui a gente tá usando um algodão cru, tá certo? E a linha é a perlê, tá certo? Então, quando eu vou começar o meu caseado, eu sempre começo reto aonde está a linha. Olha, eu vou pegar aqui, tem um nozinho, né? Aqui, mãe. Oi? Pergunta legal aqui sobre bastidor. Dá uma olhada, ó. Peraí. G, eu tenho um bastidor de 10 centímetros, mas no caso de investir em um bastidor maior, qual você recomenda? Ou, para abordar aquele trabalho de ontem, o de 10 centímetros serve? Serve. Agora, assim, quando você, por exemplo, que a gente está fazendo o trabalho do Dia das Mães, para quem está acompanhando com a gente, eu não quero que o meu bastidor fique em cima daquelas flores que eu já fiz. Ou você deixa as flores, que são a das rosas raiadas, que seria o ponto teia, o ponto aranha, que né, tem gente que fala a mesma coisa, você pode muito bem deixar essas rosas para fazer depois. Então, assim, se você tem um bastidor grande, a gente tem que trabalhar daquela outra forma, certo? Com a agulha de cima para baixo, de baixo para cima. Eu tenho bastidor de tudo quanto é tamanho, praticamente, né? Tenho bastidor bem grandão, inclusive, né? Que aí são para outros trabalhos. E aí, assim, 14 é um bom número, 16 é um bom número que dá para você segurar na sua mão. E assim, se você pegar um de 18, de 22, de 20, se você achar, aí realmente você tem que fazer o uso da agulha de cima para baixo e você vai deixar o seu trabalho lá fixo, tá certo? Então, acima de 10 tem o 12, tem o de 13, tem o 14, que são 15 bastidores que você consegue segurar na mão. O 16 já começa a ficar grande, tá? Aí já começa a ficar ruim. Ó, tá vendo? Ó, ficou fechadinho, não tem perninha solta. Mãe. Diga. Ok, você viu que eu arrematei, ficou bonitinho o caseado, tá certo? Então, esse basicamente que eu quero fazer um pouquinho desses pontinhos.